bíblico, eu vou me valer, para tratar desse assunto, algumas obras. Uma é a obra do Dr. Joel Bick, Mark Jones, a doutrina dos puritanos, né, que é a teologia puritana, podemos chamar assim. Ele tem lá uma área chamada, né, aspectos práticos, né, da vida dos puritanos, e tem um setor lá muito interessante onde ele lida com esse assunto, e eu vou me valer muito desse material, certo? Um outro material importante que eu vou utilizar também é uma obra do Dr. Richard Sibbes, melhor, do puritano Richard Sibbes, né, que ele tem um trabalho, uma obra que o título dessa obra por si só já é fundamental, né? Então, Uma Fonte Aberta é o título da obra dele, né? O livro é Uma Fonte Aberta, o mistério da piedade revelada. Uma fonte aberta, o mistério da piedade revelada. Então, esses, basicamente, e uma outra obra muito citada também por Joel Bick, né, nesse livro, que é a obra de João Calvino, as próprias institutas e o material que ele escreveu sobre a doutrina da piedade, sobre a piedade que nós vamos nos valer muito nesse primeiro estudo. Então, o que nós vamos fazer hoje, em termos conceituais, né? Qual é o nosso objetivo hoje, o que é que nós desejamos fazer hoje? Primeiro, estabelecer o conceito da palavra piedade, certo? Segundo, perceber a relação entre piedade e verdade, ok? E terceiro, como nós podemos aplicar isso na nossa vida, essa relação conhecimento e piedade ou prática. Então, podemos começar dizendo o seguinte, irmãos, nosso primeiro ponto. A palavra piedade, quando ela é pensada e ouvida hoje nos nossos dias, né, ela tornou-se um termo pejorativo, né? Normalmente é um termo pejorativo. As pessoas, quando dizem que fulano é piedoso, né, normalmente elas estão dizendo que ele pratica autojustiça, que a atitude dele é mais santa do que ele, né? Ou coisas dessa natureza, ele quer demonstrar alguma coisa que ele não é, ou é um radical, um fariseu, coisas dessa natureza. As mesmas coisas associadas aí ao que se chama de puritanismo, ou puritano nos próprios termos. Então, a palavra piedade, mesmo tendo alcançado esse termo, esse conceito, nos nossos dias, de algo pejorativo, não é isso que a Escritura quer dizer com esse termo. Então, a etimologia da palavra piedade, ela é mais positiva, tá certo, do que as pessoas tentam dar um sentido a ela hoje. O termo no Antigo Testamento, para essa palavra, significa o temor do Senhor. Então, esse termo piedade no Antigo Testamento é o termo para o temor do Senhor, porque o temor do Senhor é para que não venhamos pecar contra o Senhor. O Senhor diz, eu coloquei o temor no teu coração para você não pecar contra mim. Então, é o aspecto prático daquele conhecimento. Então, o temor do Senhor no Antigo Testamento, o termo mais próximo da ideia de piedade que nós conhecemos, certo? E o equivalente desse termo no Novo Testamento é o termo eusebeia, em grego. Por exemplo, esse é o termo usado lá em 1 Timóteo 3, versículo 16, quando Paulo diz assim, evidentemente, grande é o mistério da piedade. Grande é o mistério da piedade. O termo ali é eusebeia, que significa literalmente reverência a Deus ou piedade mesmo, como o texto escreve. O termo em latim, irmãos, para piedade é pietas, não é? Indica a consciência e o escrúpulo de alguém para com a sua obrigação para com Deus, para com a família e para com a sua própria pátria. Então, qual a minha obrigação, qual o meu dever para com Deus, para com minha família e para com a minha própria pátria. Então, esse termo está arraigado no amor e mostra em si mesmo lealdade, bondade, honestidade e compaixão.
Então, em termos da origem desse termo, podemos dizer, tanto no Antigo, no Novo Testamento, eles estão associados diretamente ao caráter da obediência ao conhecimento. No século XVI, os teólogos do século XVI, irmãos, os reformadores, especialmente João Calvino, em particular João Calvino, né, como diz aqui um dos estudiosos, ele ficaria chocado, ele ficaria impressionado em ver como piedade é tratado nos nossos dias, até mesmo entre aqueles que se dizem reformados. Porque para João Calvino, piedade envolve o justo desenvolvimento de uma atitude para com Deus. Ele continua, isso flui da teologia e inclui uma adoração sincera, uma fé salvadora, um temor filial, uma submissão e um amor reverente a Deus. João Calvino diz ainda, né, sabendo o que Deus é, entenda isso, sabendo o que Deus é. O que é saber o que Deus é? É a teologia propriamente. Saber o que Deus é inclui a atitude certa para com Deus e o fazer aquilo que Ele quer. Fazer aquilo que Ele quer. Calvino, então, vai conectar as duas coisas, teologia e piedade. Ele vai declarar assim, ainda diz Joel Bick, Calvino diz, eu chamo piedade, né? Essa reverência unida com o amor de Deus, no qual o conhecimento dos seus benefícios vai nos induzir. Calvino via piedade, né, abraçando literalmente cada aspecto da vida humana. Toda a vida do cristão, ela está associada a esse conceito de piedade. Aqui, alguns outros teólogos do século XVII, os puritanos, diziam, só para os irmãos entenderem, alguns exemplos do entendimento deles. Por exemplo, William Ames, um puritano renomado, né, dizia o seguinte, o que é a piedade? Ele diz, a doutrina ou o ensino de viver para Deus. A doutrina ou o ensino de viver para Deus. Para Ames, por exemplo, a teologia era um encontro divino-humano, que não é meramente especulativo, mas ele chama cumulativo, culminativo, ele tem um objetivo, ele tem um fim prático, o alinhamento da vontade do homem com a santa vontade de Deus. Esse é o propósito, então, desse conceito que nós temos de piedade, certo? Ainda ele diz assim, irmãos, todas as coisas no estudo da teologia está relacionada a viver prático para Deus. Todas as coisas relacionadas à teologia está associado ao viver prático para Deus. Essa prática da vida é tão perfeitamente refletida na teologia que não há nenhum preceito de verdade universal relevante para o ser vivente, não é? Não há nenhuma delas que não estejam linkados à teologia. Não há nada que você venha fazer nessa vida, trabalhar, estudar, se relacionar, qualquer área da vida, não há nada que não esteja ligado à teologia. O grande problema é que nós desconectamos teologia da prática, e isso tem gerado um grande mal-estar na vida das pessoas. Porque viver uma vida reta hoje sem conhecer o Evangelho, certamente não é piedade. E conhecer o Evangelho sem vivê-lo, certamente não é o Evangelho. Há alguma coisa estranha que nós precisamos lidar com esse princípio. Então, alguns aspectos práticos ainda que eu queria frisar, conceituais ainda, que eu queria frisar antes de nos movermos para outro ponto. Perceba, irmãos, a cabeça e o coração são necessários um ao outro. A cabeça e o coração são necessários. Tanto para João Calvino, quanto para os puritanos, né, a reforma da igreja envolvia a reforma da piedade,
ou a espiritualidade. É interessante, eu preciso mudar não apenas o conhecimento, mas o modo de vida. Eu preciso mudar o modo de vida pelo conhecimento. A doutrina bíblica é a verdade que é produtiva e ela produz, irmãos, uma vida piedosa. E como essa vida piedosa se revela? No culto verdadeiro a Deus, na obediência universal a toda a sua vontade revelada. Os teólogos reformados, entretanto, ajudaram os cristãos a entender que a verdadeira espiritualidade flui da fonte principal, Jesus Cristo. A verdadeira piedade flui de Jesus Cristo. Por que isso é tão importante? Porque, olhando para o texto de 1 Timóteo 3, que vai ser explorado um pouquinho hoje, mas amanhã, na exposição da noite, mais detalhadamente, 1 Timóteo 3, verso 16, Paulo diz assim: evidentemente, grande é o mistério da piedade. E aí ele vai descrever o mistério da piedade. Aquele que foi manifestado na carne, foi justificado em espírito, contemplado por anjos, pregado entre os gentios, crido no mundo, recebido na glória. Recebido na glória. Perceba que a verdade que está no verso 15, volte comigo ainda no mesmo texto, por favor. Para que, se eu tardar, fique ciente de como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. A verdade aqui está unida à piedade. A manifestação da verdade. A piedade, entendida dessa maneira, irmãos, não é alguma coisa para ser desprezada, mas para ser promovida. É para ser promovida no meio da igreja. O conhecimento que nós temos do Senhor será percebido à medida que vivemos aquilo que conhecemos. Não haverá como separar uma coisa da outra. E aqui, nesse segundo momento, eu quero então pensar agora no segundo aspecto, tendo buscado entender um pouco do conceito da palavra piedade, nós vamos agora compreender da relação entre a verdade e a própria piedade. Com esse texto aberto de Timóteo, eu quero que você, com sua Bíblia aberta, não desmarque esse texto, 1 Timóteo 3, 15 e 16, você vai perceber algumas coisas importantes. Primeiro, a piedade, ela é, ou pode ser o princípio da religião cristã, isto é, os princípios de uma religião cristã, ou mesmo a disposição interna da alma para com as verdades conhecidas. Então, essa santa, veja, irmãos, essa santa afeição interna da alma para com aquele conhecimento. Segundo Richard Sibbes, a palavra trata de duas coisas, pois piedade não é somente princípios nus da religião, mas, da mesma maneira, é afeição cristã. Entenda, não é apenas princípios vazios ou meros princípios da religião, mas são afeições. Eu tenho afeições a esses valores. É engraçado que os puritanos batiam muito nessa tecla, né? Eu não tenho apenas que conhecer a verdade, eu tenho que amá-la. Porque qual é o resumo da lei? Amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a mim mesmo. Como uma verdade é apenas para ser conhecida? Não, a verdade é para ser amada. Eu preciso ter afeição por ela. Ainda citando Richard Sibbes, irmãos, ele diz, né, a inclinação interna da alma, ela é adequada aos princípios divinos. A inclinação interna da alma é adequada aos princípios divinos. Tem que haver uma disposição piedosa, conduzindo-nos às verdades piedosas.
A piedade inclui as verdades em si. Eu não preciso ir além delas para fazer a conexão. Vou repetir, a piedade inclui as verdades em si mesmo. Piedade não está dissociada da verdade, ela contém a verdade. Você não precisa mais do que isso, irmãos. Quando você olha para o versículo que nós lemos em 1 Timóteo 3, você vai ver o seguinte: a igreja, ela é o quê? No verso 15, a igreja do Deus vivo, ela é coluna e baluarte de quê? Da verdade. Então segue o verso, sem controvérsias, grande é o mistério. Ele não diz, grande é o mistério da verdade, ele diz o quê? Grande é o mistério da piedade. Ele trata as coisas como sendo idênticas. A igreja, ela é o que? A coluna e baluarte da verdade. Evidentemente, grande é o mistério, não da verdade, mas é o mistério da piedade. A mesma palavra implica as verdades em si mesmo. A verdade implica em piedade, a piedade implica em verdade. Ele lida como se fossem exatamente a mesma coisa, só que uma é o efeito da outra. Mas esse efeito não é um fruto que cai longe da árvore, é um fruto que procede daquela árvore. A piedade é um fruto que procede da verdade, não de outro lugar. Ainda citando Richard Sibbes, irmãos, eu não vou me cansar de fazê-lo nesse segundo ponto. Ele diz assim: as verdades para mostrar que ambos têm a mesma coisa, veja, verdades e piedade revelam no texto que eles têm exatamente o mesmo conteúdo. Um no conhecimento, o outro na vida. Um no saber, o outro no proceder, mas exatamente a mesma coisa. Em qualquer lugar onde a verdade cristã for conhecida, como deve ser, há uma luz sobrenatural. Não é apenas, irmãos, uma verdade piedosa em si mesmo, mas ela é abraçada com afeições piedosas. Vou repetir, afeições piedosas. Essas verdades benditas do Evangelho, irmãos, requerem e produzirão uma disposição piedosa. O fim dessas verdades é piedade. Elas estruturam a alma para uma vida de piedade. As verdades são piedades, ou melhor, as verdades são piedosas. E essas verdades nos levam a Deus e à santidade. Nos levam às duas coisas. Você sabe como é que a doutrina é conhecida na linguagem bíblica? Fé. Veja como é dito, por exemplo, a Judas. Judas escreve: a fé que nos foi entregue de uma vez por todas. Veja, a verdade do Evangelho é conhecida como fé. Mas é interessante isso, né? E a graça na alma, para apreendê-la, é chamada de quê? Fé. Eu creio nessas verdades. Você percebe? A verdade e a prática é a mesma natureza. A religião e sua doutrina é conhecida como fé. O apreender essa verdade é preciso ter fé. A mesma natureza do conhecimento.
Não são coisas distintas em hipótese alguma. Mostrar, irmãos, o que a fé de fato é dizer o que eu preciso para apreender essa fé. Eu preciso de fé. Uma palavra inclui os dois objetos: verdade e piedade. Verdade e prática. Uma palavra engloba as duas coisas, na sua própria natureza. Então podemos dizer assim, irmãos, piedade é a coisa em si mesmo, os princípios da religião, e da mesma forma a disposição da alma que estas verdades operam. E é interessante porque é nessa verdade que opera a fé. Então, alguns princípios disso podemos aplicar. Primeiro de tudo, veja, não há verdade, entenda isso, irmãos, nenhuma verdade produzirá piedade e piedade de vida, senão verdades divinas. Vou repetir, nenhuma verdade produzirá piedade e piedade de vida, senão verdades divinas. Por isso é chamado piedade, porque produz piedade. Todos os conselhos, todas as sabedorias dos homens no mundo não podem produzir piedade. Tudo o que eles vão fazer é superstição e não piedade. E não é produzido, irmãos, pela verdade divina. Segundo ponto importante, essa verdade divina é chamada piedade. Isso nos revela que, se nós seremos, irmãos, piedosos, ou se nós desejamos ser piedosos, nós devemos ser por razões do cristianismo. Se nós queremos ser piedosos, nós devemos ser com razões do cristianismo. Quando alguém imagina que pode ser piedoso sem o cristianismo, eles estão dizendo como os papistas fazem, irmãos. Apenas cerimônias criadas por eles mesmos. Mas se nós buscamos a piedade como a Bíblia ensina, deve ser por razões e motivos da verdade divina que produz piedade. Seria apenas uma piedade bastarda, seria apenas uma religião bastarda, irmãos. Essa que é da boa intenção, sem um bom fundamento. Uma piedade que não tem bom fundamento. Por isso, então, a palavra piedade, ela implica tanto a intenção, quanto a doutrina, quanto a estrutura da alma para aceitar a doutrina. Bons princípios, sem uma impressão dela na alma, é nada. Apenas nos ajudará a condenação. Piedade sem uma estrutura de doutrina não é outra coisa senão superstição. Piedade sem uma estrutura de doutrina não é outra coisa senão superstição. Piedade na doutrina estrutura a alma para a piedade na conversação. A piedade na doutrina estrutura a alma na piedade do conversar, do falar, do pensar, do agir. Ainda que nós possamos alcançar uma regra de discernimento, irmãos, e dizer assim, eu acho que eu conheço o Evangelho, eu acho que eu aprendi de Cristo, eu acho que eu conheço a doutrina da predestinação, da soberania, eu já li tudo que eu podia ler sobre esse assunto, doutrina do pacto, eu sou um expert. Aí vem a pergunta, o que é
O que faz o que é que torna alguém um verdadeiro cristão? O que torna alguém um verdadeiro cristão? Quando ele meramente crê nos fundamentos divinos da verdade, quando ele meramente crê nos artigos de fé, quando ele acaricia a religião cristã, isso de fato o torna um verdadeiro cristão? Não. Somente quando essas verdades produzem e operam piedade. Somente quando essas verdades produzem e operam piedade. Religião é uma verdade, irmãos, de acordo com a piedade, não de acordo com a especulação e de acordo com a ideia de cada um. Um homem não pode abraçar a religião da verdade, não é? O homem não pode abraçar a religião da verdade se ele não for piedoso na sua vida. Preste atenção nessa frase agora do Richard Sibbes, irmãos, por favor. O homem não conhece mais de Cristo e das coisas divinas, além daquilo que ele estima e tem afeto, e traz para dentro dele como uma forma de ser como as coisas que ele crê. Vou repetir isso aqui. O homem não conhece mais de Cristo e das coisas divinas, além do que ele estima e tem afeto por ela, e traz tudo isso para dentro da sua alma como estrutura para ser como aquilo que ele crê. Você pode saber de todas as heresias acerca de Cristo, mas se você não vive para Cristo, você não conhece a Cristo. Você conhece a doutrina. Se essas coisas não nos conduzem, irmãos, para confiar em Deus, para esperar em Deus, para temer somente a Deus, para abraçá-lo completamente, obedecê-lo, Richard Sibbes diz, esse homem ainda não é um verdadeiro cristão. Vou repetir a frase dele agora na última, refazer a frase dele da seguinte maneira: pois cristianismo não é um mero conhecimento da verdade, mas piedade. Cristianismo não é um mero conhecimento da verdade, mas piedade. A religião evangélica da verdade, irmãos, é sabedoria. E sabedoria é o conhecimento das coisas dirigidas à prática. O homem é um homem sábio quando ele sabe de tal maneira como praticar aquilo que ele sabe. Ele sabe como praticar o que ele sabe. O Evangelho é a sabedoria divina, ensinando prática tanto quanto conhecimento. Opera piedade. Se não operar o piedade, irmãos, o homem terá apenas um conhecimento humano das coisas divinas. Aquele que é piedoso, ele crê corretamente e pratica corretamente. Aquele que crê
de modo pecaminoso, nunca viverá bem, pois não tem fundamento. Ele fez um ídolo de algum conceito que ele tem, além da palavra, a parte da palavra, e ele vive dessa maneira. Embora ele possa crer bem, ele será também condenado no fim. Portanto, um cristão, ele tem ele tem princípios piedosos extraídos do Evangelho, e ele tem um comportamento piedoso adequado aos princípios da sua fé. Citando Richard Sibbes mais uma vez, a alma que apreende a verdade de Deus corretamente não pode senão ser piedosa. Pode o homem conhecer o amor de Deus em Cristo encarnado? Pode o homem conhecer o sofrimento de Cristo por nós? Pode o homem conhecer do Senhor estar assentado à mão direita de Deus Pai Todo-Poderoso? Pode o homem conhecer o infinito amor de Deus em Cristo e não ser conduzido em afeição de volta a Deus em amor e alegria e confiança e de acordo com tudo aquilo que diz respeito à verdadeira piedade? Não, ninguém pode chegar ao glorioso conhecimento dessas doutrinas, irmãos, e não ser levado pela afeição por essas coisas. E aí eu repito as palavras dele, não é? Piedade, ela não é uma apreensão mera, fria e vazia, mas é um conhecimento espiritual. A alma, ela é conduzida em alegria para uma disposição adequada que o leva à piedade. Isso, irmãos, é piedade. Numa outra obra, no outro livro específico, o autor vai pegar esse texto aqui de 1 Timóteo 3 e vai dizer, veja como é que a piedade é aplicada. Ele diz assim, aquele que foi manifestado na carne. Ele fala como que o conhecimento, primeiro, entenda que a palavra aqui está se referindo a Cristo, aquele que se tornou homem, como Deus se fez homem. Então, como é que essa doutrina deve ser aplicada à minha vida? Segundo, a doutrina da Trindade. Veja, não foi o Pai que foi manifestado na carne, não foi o Espírito que foi manifestado na carne, foi o Filho que foi manifestado na carne. Então eu conheço a doutrina da Trindade, e como a doutrina da Trindade me leva a uma vida de piedade. Ainda, foi justificado em Espírito, e Espírito aqui, irmãos, é a própria ressurreição de Cristo pelo poder do Espírito. Aquele que foi morto como um condenado, ao ressuscitar, é dito para o mundo, ele era inocente e tudo o que ele fez foi aceito pelo Pai. Que essa doutrina diz respeito a mim. Foi contemplado por anjos, ele foi pregado entre os gentios, ele foi crido no mundo, ele foi recebido na glória. Ele está sentado à mão direita de Deus Pai. Em que isso muda a minha vida? São doutrinas que as pessoas... Para que estudar a doutrina da Trindade? Para que estudar que Jesus Cristo, a pessoa de Cristo, ele tem uma dupla natureza, verdadeiro Deus e verdadeiro homem? Para que estudar que ele foi justificado pelo Espírito na ressurreição? Para que estudar? Essa verdade é a piedade. Esse é o mistério, a fonte pela qual nós viveremos conforme o que temos crido, é o Evangelho. Não há outra maneira de fazê-lo. É simplesmente o Evangelho.
Terceiro e último ponto nosso, e esse é bem mais curto, apenas mostrando para vocês, irmãos, como que os puritanos usavam vários meios para promover a piedade. Além desses conceitos que nós traçamos aqui, que meios eles utilizavam? Primeiro, palavra de encorajamento, foco doutrinário, experimental e uma pregação salvífica e poderosa. Era o meio que eles utilizavam. Mas não apenas isso. Eles encorajavam os crentes na leitura, na pesquisa das Escrituras, na leitura das Sagradas Escrituras. Terceiro, na meditação nas verdades bíblicas e nos deveres que o Senhor nos ordenou. Quarto, nos engajarmos frequentemente e por bom tempo em oração fervorosa diante de Deus, em súplicas, em orações, em clamor a Deus por suas misericórdias. Quinto, comunhão dos santos. Especialmente, irmãos, no dia do Senhor, ou mesmo como eles chamavam, em comunhão, em conversas particulares com seus irmãos em Cristo, um ao outro ajudando, os santos ajudando. Eu lembro das palavras do profeta Malaquias, no capítulo 3, quando ele descreve como que os homens desrespeitavam a Deus, dizendo: Senhor, de que adianta te servir, se aqueles que não te temem estão escapando, que aqueles que não te servem, aqueles que vivem uma vida de pecado, eles estão prosperando nesse mundo, de que adianta te servir? Aí o texto diz assim: e os que temiam a Deus diziam uns aos outros. Lembra que nós falamos, um dos conceitos da palavra piedade no Antigo Testamento é temor do Senhor. Então, os que temiam a Deus, essa expressão, aqueles que temiam a Deus, isto é, os piedosos, o que eles faziam? Eles falavam uns aos outros. Malaquias 3, verso 15. Eles falavam uns aos outros e traziam a memória uns dos outros no meio de um mundo de injustiça. Eles diziam o seguinte: olha, o Senhor ouve e atenta para as nossas orações, não deixe de buscá-lo. Segundo, lembre-se, o nome de vocês está escrito diante dele, há um memorial com o nome de vocês. Terceiro, vocês são propriedade e tesouro particular de Deus. Vocês são como aquele Senhor que poupará o seu filho que o serve no último dia. Os santos, os piedosos falavam uns aos outros. Entenda, irmãos, a comunhão dos santos, o encorajamento. No mundo em que vivemos, de tantas notícias desagradáveis, de tanto poder vindo de fora, de tanta força externa, o que nós vamos fazer? Nos desesperar, nós vamos falar uns aos outros, relembrar de todas essas coisas uns aos outros e fortalecer a nossa fé. Comunhão. A sexta coisa que os puritanos diziam, importantíssima, na prática e na vida de piedade, era a ênfase no arrependimento contínuo. Continuamente arrepender-se dos seus pecados. Continuamente. Sétimo, cultivando uma vida devocional íntima
através de devocional, de uma vida devocional diária e dos meios de graça. 8º, o cântico dos salmos. Que coisa que nós já esquecemos tanto, irmãos. As pessoas pensam apenas na beleza, um ponto ou outro, né? Mas não esquece que isso foi se Deus mandou, se você está alegre, cante os salmos. Se você está triste, ore. Isso lá em Tiago. Nós nos esquecemos disso. Essa é a palavra de Deus para nós. É a palavra de Deus para nós. 9, fazendo uso diligente da ceia do Senhor, da Santa Ceia. Amanhã é dia da ceia do Senhor, no culto da noite. Como podemos fazer uso disso, irmãos? Relembrando a nossa total necessidade de Cristo, da nossa pecaminosidade, da nossa impotência, incapacidade, de que a nossa salvação repousa única e exclusivamente no poder do Evangelho de Cristo, no sangue do Cordeiro. Os puritanos ainda enfatizavam uma vida de piedade, dizendo: enfatizem uns com os outros a obediência aos 10 mandamentos como fruto da gratidão ao Senhor. Que coisa, né? Porque a gente enfatiza a obediência de todo jeito, né? Mas muitas vezes como escravos, não como filhos. Obedecemos mais como quem tem medo do inferno, como quem tem prazer em fazer a vontade do seu Pai. Os puritanos diziam: enfatizem que haja obediência ao decálogo, fruto da gratidão a Deus. Porque eu sei que Cristo fez, o que Cristo fez, Ele obedeceu a lei em meu lugar, a maldição que estava sobre mim caiu sobre Ele, Ele levou a maldição da lei que era minha. Décimo primeiro, manter um culto doméstico em dia. A prática pessoal e familiar. Catequismo, o uso do catecismo, ser aquele que vai catequizar. Veja, o catecismo, irmãos, o ato de catequizar é esquecido no nosso meio. O catecismo é esquecido no nosso meio. Nós falamos tanto, mas nós fazemos pouco uso disso no nosso dia a dia. Como é bom os pais que instruem seus filhos a aprender, a compreender o catecismo, a decorar, a entender a doutrina. Ainda, enfatizar a educação teológica para aqueles que vão ser os homens da pregação, que vão instruir a igreja. A necessidade de conhecer a verdade, a doutrina. Ainda, guardar o sábado, dedicando-o inteiramente como o dia de Deus, o dia do Senhor, o dia para o louvor da glória dEle. Tudo isso são meios de experimentarmos na nossa vida a piedade e de exercermos isso dia a dia. E por último, eles chegam a dizer: façam diários,
da sua jornada espiritual. Escreva como vai sua vida. Ponha no papel como está sua alma. Como é interessante pensarmos nisso, para isso que vai ser, irmãos, talvez o maior desafio nosso como estudantes das Sagradas Escrituras nesses dias. Esse é o grande desafio que nós começaremos hoje, nesse sábado. Nós queremos amar a doutrina, nós queremos vê-la na vida da igreja. Nós queremos falar de oração e queremos orar. Nós queremos falar do dia do Senhor e queremos guardar. Nós queremos falar que Deus é santo e nós queremos viver uma vida santa. Nós não queremos apenas saber, nós queremos saber como saber e viver de acordo com o conhecimento que temos. Deixa eu encerrar esse primeiro encontro nosso da seguinte maneira, irmãos. A piedade, ela significa a experiência da santificação como uma obra graciosa e divina, expressada literalmente no arrependimento e na justiça, que vai progredir nessa vida através da adversidade e do conflito. Como Cristo viveu nesse mundo, nós viveremos também. A piedade, literalmente, é a experiência da santificação como uma obra graciosa e divina, expressada na renovação de arrependimento e de justiça, que progride através de um conflito e adversidade, como Cristo viveu nesse mundo, antecipando o dia quando a piedade será perfeita na eterna santificação nos céus, ansiando por aquele dia em que não haverá conflito entre o conhecimento e a prática da nossa vida. Experimentaremos isso nessa jornada, e são muitos os conflitos que nós enfrentaremos. Mas a fonte é o Evangelho, e o poder do Evangelho é que nos conduz a uma vida de piedade. Essa é o nosso grande ponto de partida para o que nós vamos fazer nos sábados seguintes.